Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer ao sábado? O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus, aqui na Associação do Senhor Jesus, você que nos acompanha aí no santuário da sua casa, nós somos convidados a olhar para a liturgia de hoje e reconhecer que existe nela um resumo do que Jesus deseja fazer na vida dos cristãos, na vida daqueles que abrem o seu coração para experimentar a salvação oferecida por Ele. Nós entoávamos no Salmo: a minha glória e salvação estão em Deus. E de fato, essa é uma verdade que o nosso coração precisa se convencer. É do Senhor que nos vem a salvação. É do Senhor que nos vem a proteção. E por isso o salmista reconhece: só nele a minha alma encontrou repouso, só nele eu encontrei descanso, só nele o meu coração pode repousar em paz. Santo Agostinho afirma isso: fizestes no Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Grava essa verdade no seu coração. O Senhor nos formou para Ele. A nossa vida deve ser entregue a Ele. E na proporção da abertura do nosso coração, na proporção da abertura da nossa vida, a graça salvadora de Jesus, nele então nós encontramos repouso, nele a nossa alma encontra descanso, proteção, salvação, paz. Então permita que essa Santa Missa seja o teu encontro com o encontro do Jesus, com o teu encontro com Jesus. Permita que essa Santa Missa seja a oportunidade do teu coração restaurado neste encontro, deseje o seguir. Então abra o seu coração, abra a sua vida para se encontrar com Jesus. E na proporção da abertura do coração, na proporção da abertura da vida, é que a graça do Senhor vai agindo de tal modo em nós, e nós vamos nos convencendo que Ele é o maior bem. Santo Agostinho dizia assim: eu me perdi buscando nas coisas aquilo que estava em Ti. Senhor, eu me perdi sendo feliz com aquilo que passa, sendo que o Senhor é eterno. Eu me perdi me realizando nas coisas que não existiriam sem a Tua presença. Então permita que o Senhor te convença que Ele é a melhor opção, que Ele é o caminho que sustenta a tua fragilidade. E quando nós vamos encontrando o Senhor e nesse mistério de redenção a nossa vida é por Ele tocada, nós reconhecemos que também precisa de uma participação nossa no mistério da nossa salvação. Já disse algumas vezes para vocês que Deus nos criou sem nós, mas Ele não pode nos salvar sem nós. Ele nos criou sem a nossa participação, mas a salvação depende também de nós. E é por isso que São Paulo reconhece que para entrar no mistério redentor de Cristo eu preciso me esforçar. Então perceba que a graça pressupõe
o esforço. O Senhor dá a graça salvadora. O Senhor morreu na cruz, Ele veio para nos resgatar. O seu mistério redentor foi realizado de modo pleno no altar da cruz. Mas se eu fechar o meu coração, a minha vida não vai ser mudada. O meu coração não vai ser transformado pelo mistério de Cristo. Então permita, por favor, que a tua vida seja um constante esforço para se encontrar com o Senhor. Nós estamos hoje, a meu ver, na página mais linda da Bíblia. E eu vou explicar por quê. Capítulo 1 do livro de Colossenses, Paulo descreve qual é a sua missão. Eu me comprazo, diz ele, por tudo que eu tenho sofrido por vós. Eu me alegro por tudo que eu tenho sofrido pela igreja, diz ele. E me esforço, e aqui está o coração da mensagem, para completar na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Porque, a meu ver, essa é a página mais linda do Evangelho, porque é meu lema de ordenação sacerdotal. Completo em minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Paulo diz, pelo bem da igreja eu quero completar na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Paulo tinha consciência que o mistério redentor de Cristo na cruz foi suficiente. Ele não está dizendo que falta no mistério redentor de Cristo alguma coisa. Mas ele diz, eu quero completar esse mistério na minha carne pelo bem da igreja. Então ele diz, Senhor, olha, eu permito que a tua paixão seja refletida na minha vida. Eu quero ser crucificado contigo e por isso eu me alegro até dos sofrimentos que eu tenho suportado pelo Senhor. São Paulo diz, eu me alegro pelos sofrimentos. E nós? Será que a gente se compraz, se alegra pelos sofrimentos ou na hora da dor reclama? Na hora da dor desanima? Na hora da dor quer desistir? Na hora do problema, eu não aguento mais? Na hora da dificuldade diz, eu estou perdendo a fé? Nós precisamos permitir que o mistério redentor de Jesus nos toque de tal modo que a nossa vida restaurada por esse mistério seja uma vida que ressignifica aquilo que o mundo considera prejuízo. Ninguém nunca vai compreender a cruz se não passar por ela. E se nós compreendermos a cruz como processo, nós começamos a entregar na cruz de Jesus a nossa cruz. Lembra que a cruz é o processo para a ressurreição. É o caminho para a vitória. Se não tem luta, não tem vitória. Se não tem deserto, não tem terra prometida. Se não tem tempestade, não tem bonança. Então, se não tem dificuldades, não tem as tribulações, os ventos contrários, como é que eu vou provar ao Senhor que eu creio nele? O ouro se prova no fogo, de São Paulo, mas a fé se prova na tribulação. Que é nesse momento que eu tenho que demonstrar o quanto o Senhor tocou a minha vida e me fez compreender que a sua paixão pode ser associada à minha, o seu mistério redentor pode ser completado na minha vida pelo bem da igreja. Mas talvez você esteja vivendo num desânimo, num cansaço espiritual, como todo cristão passa. Não permita que o Senhor se encontre contigo hoje. Permita que o coração de Jesus se encontre com o seu coração. Olha a cena do Evangelho, um homem com a mão seca no meio da sinagoga, ou seja, no templo, no lugar da oração, tem um homem com dificuldade. E nós achamos muitas vezes que estar no templo, estar na igreja, é ter uma vida imune aos problemas. Quantas pessoas às vezes nos procuram dizendo, padre, parece que quanto mais eu procuro Jesus, quanto mais eu vou para a igreja, mais os problemas aparecem. E uma vez eu perguntei para Nosso Senhor, mas Jesus, por quê? E aí eu lembro que era minha oração antes de dormir. E aí eu fui apagar o abajur que estava assim, perto da minha cama. E quando eu aproximei a mão para apagar o abajur, a sombra da minha mão aumentou no quarto. Naquela hora eu entendi, eu falei, Senhor, muito obrigado por me explicar. Não é que os problemas aumentaram, é que quanto mais próximo a minha mão vai da luz, mais eu enxergo as sombras que estão à minha volta. Mas não permita, Senhor, que eu fixe o meu olhar só na sombra e esqueça de me aproximar da luz por causa da sombra. Não tenha medo de se aproximar de Jesus,
porque é nele que nós suportamos as tribulações, as lutas, completando na nossa carne o que faltou, o seu mistério redentor. Padre, se porventura eu não conseguir, Jesus pegou aquele homem de mão seca no meio do templo e o colocou em pé. Levantar é o mesmo verbo em grego que ressuscitar. Permita que Jesus te tome pela mão e te coloque em pé, te ressuscite. Veja, eu não sei qual é a dor que você tem vivido, eu não sei quais são as cruzes que você tem passado, eu não sei qual a tribulação que tem levado, por vezes, seu coração até o desânimo. Mas uma coisa eu sei: o Deus que eu anuncio é maior que isso. O Deus que morreu na cruz para nos resgatar é maior que qualquer tribulação. Então, se esforce para completar na tua carne esse mistério redentor, porque só assim nós vamos fixar os nossos olhos na ressurreição. Que o nosso sim atualize a paixão de Cristo. Que na nossa carne seja refletida a paixão redentora do Senhor. E que na cruz de Jesus, esse mês de setembro dedicado à Santa Cruz, esse mês de setembro onde nós veneramos, contemplamos, adoramos as mãos ensanguentadas de Jesus, nós possamos, ao contemplar esse mistério redentor, reconhecer que a cruz nos leva a experimentar a ressurreição. Feche seus olhos. Permita que Jesus atualize na tua vida o mistério da paixão que te resgatou. Padre, mas eu sou tão fraco, tão fraca, porque o Senhor deseja completar o seu mistério redentor em mim. Santa Teresa de Calcutá disse: eu já insisti tanto para o Senhor encontrar uma alma mais generosa que a minha, mas Ele me quer. E nós nunca saberemos o porquê Ele nos quer. E é por isso que o nosso coração tem que sempre se dispor em dizer: pode completar em mim, Senhor, a tua paixão, e que meu sim atualize o teu mistério redentor. Que meu sim atualize a tua paixão, completando em minha carne as tuas tribulações. Se em tua cruz eu estiver, tuas chagas minhas serão. Nova vida encontrei na tua ressurreição. Que meu sim atualize a tua paixão, completando em minha carne as tuas tribulações. Se em tua cruz eu estiver, tuas chagas minhas serão. Nova vida encontrei na tua ressurreição. Que nova vida nós possamos encontrar na ressurreição daquele que, pelo mistério da cruz, nos tomou pela mão e nos colocou em pé. Assim seja. Amém. Depositemos no altar do Senhor o nosso desejo de ter a vida, na vida, o mistério redentor de Jesus atualizado.